paciência, perseverança, possibilidades. O que vem depois? Então, o que vem depois? O ponto central da minha experiência cristã é a fé em um evangelho que traz as boas novas. A confiança em Jesus, que é o meu Salvador. É a certeza de que Deus tem realizado através do Calvário. É o fato de que sua obra continua no mundo. No início deste ano, de 2021, confesso que meu habitual aperto de mão, meu feliz ano novo cheio de fé, é marcado por uma leve hesitação. Ao mesmo tempo em que sei que Deus é fiel, presente no meio de cada tempestade, pessoas que eu conheço, pessoas que você conhece, e sim, pessoas que estão ouvindo, estão carregando um legado pesado do ano passado. Alguns continuam experimentando dificuldades e estando à beira de uma grande incerteza. Outros entram em 2021 muito solitários, vulneráveis, exaustos, cheios de medo. Ao ouvir minhas próprias palavras, admito que soam sombrias. Mas é importante reconhecer a tempestade que está varrendo o nosso mundo. Ao fazer isto, permaneço firme e reafirmo minha fé no Evangelho, confiança no Salvador, minha consciência de que Deus tem feito e minha crença de que Ele ainda não terminou a sua obra. Então, juntos, compartilhamos desafios nesses dias interessantes. O que significa crer quando estamos cegos para o nosso futuro? Como devemos ser ousados na fé quando o caos cria incerteza? E sim, o que significa estar calmo em espírito? Quando os ventos golpeiam nossa frágil humanidade? Fique comigo por alguns momentos, eu vou comentar sobre esses desafios. Mas primeiro deixe-me contar uma história. No início do nosso oficialato e enquanto servíamos com outro casal, muitas vezes cuidávamos de seu filho de 4 anos. Isso acontecia quando a mamãe e papai estavam ocupados. Geralmente era por algumas horas. Durante essas horas, ele me mantinha em particular bastante ocupado. Mas então veio um pedido para ficar com ele num final de semana inteiro. Bem, imediatamente entrei no modo de planejamento, atividades, jogos, TV. Tudo estava muito bem programado. Bem, nada durava muito e muitas vezes eu ouvia as suas palavras. Major Brian, o que vem depois? Ele não podia evitar, ele estava explodindo de ansiedade. Ele nunca estava totalmente cativado pelo que estava acontecendo, mas esperando a próxima coisa que viria. Deixe-me voltar a estes desafios. Minha primeira palavra para você hoje é paciência. E se olharmos Gênesis 12, de 1 a 3, teremos uma visão da vida de Abraão e Sara. Eles chegaram a estar familiarizados com o desafio de ser cegos para o futuro. E ainda assim, a sua fé ativa e sem reservas em Deus garantiu para eles uma placa no Hall da Fama para os seguidores de fé. É uma história incrível. Deus apareceu e o que veio depois foi um chamado para ir acompanhando de testes extremos da jornada. Mas tudo aconteceu sob o guarda-chuva da presença prometida de Deus. Soa familiar? Abraão e Sara deram um excelente exemplo de fé obediente. E então temos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé
é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Amigos, não pretendo saber o que vem depois, mas testemunho do fato de que sei e confio naquele que sabe. Minha segunda palavra, perseverança. Vamos examinar mais fundo as Escrituras. Deixe-me levá-lo a Números, capítulo 27. É neste capítulo que encontramos Moisés e Josué. E se você conhece suas histórias da Bíblia, vai entender que a situação deles não se tratava tanto de cegueira, de falta de capacidade para ver o caminho à frente, mas era mais sobre ter ousadia. Ousadia em uma época em que por anos as chuvas do caos e da incerteza vinham caindo. Moisés liderou os israelitas por algum tempo. E sabemos da fuga dramática do Egito, dos milagres repetidos, de tudo que Deus fez por eles. Mas, a certa altura, tanto o líder quanto o povo piscaram. E quando abriram os olhos, tudo o que puderam ver foram gigantes e inimigos. E sua ousadia desapareceu, o que levou a 40 anos de peregrinação no deserto. Eu admito, eu sorrio quando leio essa história. Em parte, é adorável que Moisés, que foi mentor de Josué, esteja pronto para passar a tocha da liderança. Mas olhe mais perto. Que bagunça! Pessoas ainda vagando, descontentes, insatisfeitos em uma nação no meio do caos. Eu provavelmente teria dito, encontre outra pessoa. Mas se você continuar lendo essa história e lê-la do começo ao fim, vai ver que as coisas mudam. Logo sai da boca de Josué as palavras, seja forte e corajoso. Nada do outro lado do rio havia mudado. Os mesmos gigantes, os mesmos inimigos. Ele não podia saber o que os próximos meses teriam reservado para ele. O que criou extrema ousadia para Josué não foi uma mudança de circunstâncias, mas sim as palavras do Todo-Poderoso. Eu te darei a terra. Você será capaz de resistir. Eu não te abandonarei. Seja forte e corajoso. De novo, parece familiar? Aqui estamos nós, no limiar deste novo ano, e a maioria de nós está dizendo, nada é certo. Ouça a sua voz. Não vou abandonar vocês, sejam ousados, sejam fortes e corajosos. Preparem-se. Be courageous. Get yourselves ready and follow me. Sigam-me. So today I pray. Então hoje eu oro, Senhor, dê-nos um exército que tenha clareza da sua missão. Destemido diante da incerteza. Vamos ser um exército que sabe que a batalha é do Senhor. Minha terceira palavra é possibilidades. Mais um desafio. Como possuímos um espírito calmo e seguro quando somos confrontados com a nossa própria fragilidade humana? No ano passado, essa pandemia global nos ensinou pelo menos uma coisa. A fragilidade humana pertence a todos nós. Você poderia refletir comigo por um momento numa volta na montanha-russa que pode descrever os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, de onde vem a grande comissão. Consegue imaginar dias e dias de milagres? Can you imagine days and days of miracles? And then comes Jerusalem. Então vem Jerusalém, a oposição sobe ao palco, e você se torna um espectador de um julgamento fraudulento. Então o pior resultado possível,
a crucificação. And if that were not enough, E se isso não bastasse, o túmulo está vazio. appearances of Jesus Ocorreram as occurred, aparições de Jesus e finalmente as palavras de despedida do nosso Senhor e Salvador. E um comissionamento como nenhum outro. Eu me pergunto se alguém perguntou aos discípulos na segunda-feira como foi o seu final de semana? Já ouviu muitas vezes as palavras, depois de tudo que passamos, agora isso? Não quero colocar palavras na boca dos discípulos, mas li e reli Mateus 28, 16 a 20. E quase posso ouvir as palavras abafadas. Você quer que façamos o quê? Exaustos emocionalmente, cansados, conscientes de sua fragilidade humana, com medo, recebem um chamado de Deus que coloca na balança a eternidade de toda a humanidade. Homens e mulheres comuns responderam a esse chamado com fé obediente. E não as incertezas. Não, elas não mudaram. Mas eles mudaram e, por sua vez, mudaram o mundo. Isso soa familiar? À medida que Deus nos chama? Nossos desafios irão nos sufocar se não pudermos nos aproximar de Deus com antecipação. Salvacionistas, família, perguntem a Deus o que vem depois. Para você, para sua família, para o exército. Faça a pergunta sabendo que Deus é maior do que pandemias, do que crises econômicas. E sim, Deus é maior até mesmo que a morte. Pergunte a Ele o que vem depois. Aquele que restaura os lugares desertos, aquele que reabastece a alma, aquele que cura os de coração partido. Volte-se para um Deus que transcende o temporal, triunfa sobre o transitório, e aquele que nos leva por sua graça às coisas que são eternas. Estou convidando você a confiar em um Deus que ouve o clamor do sofrimento, que age em nosso nome e cujo plano inclui você. Eu os convido hoje a saber que esse plano está intacto e é acertado. E não há problema em perguntar, Deus, o que vem depois? Oro para que sejamos um povo, um exército de salvação global que acredita no que Deus diz. E mesmo que não possamos ver, mesmo que nossa timidez nos vença, mesmo que estejamos perturbados em nosso espírito, ainda assim damos um passo de fé. Nos movendo ao seu comando, falamos seu nome. Porque na ausência de clareza, há confiança em um Deus que é soberano. Então, general, o que vem depois? Bem, não é novo, mas dependendo da sua resposta, o que vem depois é nossa responsabilidade de mudar o mundo. Ouça o chamado à missão para estar pronto, para se engajar, para assumir responsabilidade. Não pisque, não tire os olhos dele, nem por um momento. Exército de salvação, apegue-se aos valores eternos, não se distraia. Volte-se para as multidões que precisam dele e ganhe alguns para o reino. Levante-se de uma realidade de igreja online e traga Jesus para a comunidade onde você mora. Pare com seus anseios por um novo normal. Apenas um foco na eternidade será suficiente. Tudo o mais irá decepcionar. Por isso, hoje, com paciência, com perseverança, e com a ideia de que existem possibilidades incontáveis, entre nesse novo ano com a confiança em um Deus que vê, que sabe e que proverá. Que Deus abençoe você hoje.